Capítulo 1269. Klein originalmente acreditava que a habilidade desejos poderia ser usada livremente, desde que não excedesse um limite. Para sua surpresa, os efeitos não vieram apenas da característica de Beyonder. Simplificando, um invocador de milagres precisava procurar e satisfazer todos os tipos de desejos antes que pudesse fazer desejos e concedê-los pessoalmente durante as batalhas, transformando a situação correspondente em realidade. Além disso, no início, os desejos que Klein poderia realizar eram pequenos e triviais. Ele tinha que acumulá-los um passo de cada vez antes de poder criar um verdadeiro milagre. Ele não poderia fazer o que desejava. Sim, se eu quiser usar o método de desejo do lobo demoníaco negro Kotar para me teletransportar, eu teria que primeiro satisfazer muitos desejos semelhantes. Vem dos outros, dos desejos mais simples aos mais difíceis. Eu tenho uma solução nesse aspecto. Posso usar a fome rastejante e o cajado das estrelas para realizar os desejos correspondentes. Não há necessidade de começar do mais simples. Falando nisso, a habilidade desejos lembra o uso de uma âncora. É um tipo de habilidade coletiva. Uma vez que a compreensão dos fiéis sobre as divindades pode efetivamente afetar as divindades e se tornar uma certa definição para eles, ajudando-os a resistir à impressão mental do primordial nas características de Beyonder, da mesma forma, desejos semelhantes de diferentes criaturas com espiritualidade pode realmente me ajudar a criar um milagre. Isto pode estar relacionado ao mar do subconsciente coletivo. Não é científico o suficiente, mas é bastante místico. Depois de descobrir a situação da habilidade desejos, Klein teve uma ideia preliminar de como agir como um invocador de milagres. Era caminhar pelo mundo real e, como o mágico mais poderoso, ele permitiria que diferentes pessoas testemunhassem um milagre e satisfizessem seus desejos. Não é de admirar que o título original do lobo demoníaco negro fosse Deus dos Desejos. Quando tal crença se espalha, muitas pessoas usariam o método de orar para expressar seus desejos, permitindo que o invocador de milagres respondesse de longe. Isso torna a atuação muito mais simples. Pode economizar muito tempo, mas o problema é que o nome da poção é Invocador de Milagres e não Deus dos Desejos. O papel que se precisa desempenhar é o de uma divindade, então ainda existem algumas diferenças entre os dois. Posso percorrer vários países e permitir que diferentes pessoas testemunhem milagres enquanto uso o nome do louco para satisfazer alguns desejos dos crentes. Vou então ver o que seria mais eficaz. Porém, esta não é a única maneira de atuar como um invocador de milagres. Ainda preciso tomar a iniciativa de criar um milagre na vida real, deixando para trás a lenda correspondente? Klein tocou na borda da longa mesa manchada com o dedo enquanto murmurava silenciosamente para si mesmo. Durante o exame minucioso de seu próprio corpo momentos atrás, ele percebeu que havia digerido mais da metade da poção. Afinal, criou milagres diversas vezes. Ele até foi revivido 3 vezes. Claro, Klein acreditava que era uma grande coincidência porque ele poderia criar um milagre e agir com antecedência, principalmente por causa do castelo de Sefira. É como se alguém tivesse armado para mim. Klein suspirou interiormente, pois não se sentia relaxado. Em vez disso, ficou mais sério e cauteloso. Quanto a quem organizou isso, ele tinha um suspeito. Os mistérios que o antigo deus do sol mencionou, a existência suspeita de ser o celestial digno do céu e da terra. E o que deixou Klein ainda mais intrigado foi que quando ele avançou para a sequência 2 e se tornou um anjo, o celestial digno do céu e da terra não apareceu, nem despertou em seu corpo depois de experimentar as mudanças qualitativas. Isso foi completamente diferente do que ele esperava. Não há nenhum vestígio disso. Além da corrupção mental inicial do primordial,
algo que definitivamente chegará, deveria ser a marca espiritual deixada para trás na característica do Beyonder. Será que o celestial digno do céu e da terra pereceu completamente apesar de ter feito todos os planos e arranjos? Ele não tem a capacidade de me influenciar e reviver do meu corpo? Se for esse o caso, então tenho que agradecer a ele. Klein provocou-se e levantou-se com cautela e perplexidade. Com esse pensamento, apareceu na nuvem branco acinzentada e chegou na frente da estranha porta de luz. Olhando para os casulos transparentes pendurados acima de sua cabeça, Klein estendeu lentamente a mão direita e tocou a porta de luz. Quando realmente se tornou o dono deste espaço misterioso, ele percebeu claramente um fato quando retornou. Era que a estranha porta de luz era fundamental para este lugar. Era o castelo de Sefira no verdadeiro sentido da palavra, e esse vazio sem limites pertencia ao reino divino que veio com o castelo de Sefira. Quanto ao antigo palácio, às 22 cadeiras de encosto alto, à longa mesa de bronze e aos itens que os membros do clube de tarô costumavam conjurar, Klein acreditava que eram uma manifestação do poder dos desejos. Em outras palavras, quando queria um palácio e um local de encontro, o castelo de Sefira satisfez seu desejo. E porque ele não tinha uma descrição específica de seu desejo, o castelo de Sefira extraiu cenas de desejos semelhantes no passado. Klein suspeitou que o antigo palácio grego e as 22 cadeiras de encosto alto foram conjurados pela existência que se suspeitava ser o celestial digno do céu e da terra. Enquanto se movia passo a passo, Klein pressionou a mão direita contra a borda da porta de luz. Desta vez, a palma da mão não a perfurou diretamente quando ele tocou algo corpóreo. De repente, a porta de luz começou a tremer ligeiramente, junto com os casulos pendurados que continham figuras humanas. Acima da névoa branco acinzentada, havia apenas um antigo palácio no vazio sem fim. Numerosos arranha-céus subiram rapidamente. Os carros apareceram um após o outro enquanto os pedestres apareciam de repente. Num dos bairros residenciais, num apartamento comum alugado, havia uma janela iluminada por uma lâmpada econômica que não tinha luz suficiente. Era assim que a antiga metrópole de antes da primeira época era antes do desastre. Este foi o lugar onde Klein morou. Olhando em volta, Klein suspirou, deixando tudo desaparecer diante de seus olhos. Na verdade, posso usar preliminarmente os poderes do castelo de Sefira. Ao confiar neste ponto, eu já estaria próximo do nível de um rei dos anjos quando estiver acima da névoa cinza. Além disso, a autoridade que demonstro não é apenas a de milagres, mas também a de um caminhante planar e de um cavalo de Troia do destino. Se eu retornasse ao mundo real, além de poder utilizar ainda mais a aura do castelo de Sefira, eu seria capaz de obter diretamente uma parte de seus poderes. Isso deveria me permitir formar um reino divino inicial e alcançar a sequência 1 aqui. Infelizmente, na realidade, não posso usar os poderes Beyonder de alto nível do saqueador e do aprendiz. Enquanto Klein avaliava a situação, ele lançou seu olhar para os casulos transparentes pendurados acima da porta de luz. No final das contas, ele não liberou as pessoas lá dentro, porque elas definitivamente seriam usadas por Amon. Depois de confirmar tudo, Klein voltou ao antigo palácio e sentou-se na cadeira de encosto alto do louco. Ele lembrou que algumas de suas memórias estavam seladas, então convocou o pedaço de papel da pilha de lixo. Ao abri-lo, os olhos de Klein se estreitaram e seus lábios tremeram enquanto ele murmurava para si mesmo: imemoriais, deidades exteriores, cosmos, Criador, acima das sequências. Então é assim que é. Naquele momento, ele entendeu completamente a lógica por trás da batalha dos deuses que acabara de terminar.
Ele entendeu as possíveis origens do Apocalipse e entendeu por que as 7 divindades deram consentimento tácito ao nascimento de um imperador das trevas, e sua indiferença em relação ao retorno do espírito maligno do anjo vermelho ao mundo real. A partir das informações fornecidas por Leonard e Senhorita Justiça, Loen finalmente conquistou a vitória. É muito provável que o deus do combate já tenha morrido. Em outras palavras, a deusa teve sucesso, mas não sei que outras condições faltam a ela para se tornar uma imemorial que está acima das sequências. Vou invocar a Rhodes mais tarde para indagar sobre os detalhes da situação e compreender a situação atual. Com isso em mente, Klein relembrou os vários detalhes do passado e conectou muitos assuntos. A Mãe Terra, cuja identidade era desconhecida, conseguiu atuar como a rainha gigante Omibela por milhares de anos sem ser exposta. É impossível sem a ajuda da ocultação. Cara, a deusa vem tramando algo assim desde a terceira época ou mesmo no final da segunda época. Porque isso parece mais assustador do que Amon. Sim, a ocultação só pode ocultar vestígios de vários aspectos. Pode enganar as correspondentes tentativas de intromissão e adivinhação, tornando impossível para uma pessoa usar um disfarce. Para que a Mãe Terra consiga fingir ser Omibela, sem o deus do combate desconfiar, pode haver outros fatores envolvidos. Por exemplo, uma determinada existência ajudou ela a roubar o destino da rainha gigante. Naquela época, havia apenas uma pessoa que tinha autoridade para participar neste assunto, o antigo deus do Sol, o segundo criador, e pai de Amon e Adã. Se for esse o caso, a deusa e o antigo deus do Sol deveriam ter cooperado há muito tempo. Até que o novo criador despertou o primordial nele. Isso também pode explicar porque a primeira existência que o anjo negro Sazriel procurou foi a deusa. Claro, a ocultação também é um fator importante. Desde que obteve a singularidade do caminho da morte, a deusa tem montado a armadilha. Por um lado, ela quer que eu assuma a facção da morte artificial do episcopado luminoso em Becklund para fingir que tudo está normal. Por outro lado, ela não tratou das pessoas ou objetos que poderiam ter descoberto que algo estava errado, resultando no vazamento de informações. Desta forma, aos olhos do deus do combate, a situação deduzida por outros era que a deusa estava tentando ao máximo esconder um segredo, mas devido à falta de controle ao digerir a singularidade, ela era incapaz. Depois disso, seja consentindo tacitamente que George III se tornasse o imperador das trevas, ou a ajuda que me foi fornecida para destruir o seu ritual, a deusa não se importa com o resultado final do assunto. O objetivo principal dela era mostrar que não tinha a capacidade de interferir diretamente no mundo real, aprofundando ainda mais a impressão de que estava tentando acomodar a singularidade do caminho da morte. Há muitos detalhes semelhantes. Para o deus do combate, como ele tinha uma compreensão mais profunda da deusa, definitivamente não estava totalmente convencido em relação a este assunto. Portanto, escolheu se proteger, primeiro afetando as âncoras da deusa, permitindo que sua psique fosse corrompida. Para ele, isso definitivamente faria com que ela desviasse uma grande parte de esforços para resistir à corrupção antes de ele escolher atacar a deusa junto com a Mãe Terra. E é por isso que ele caiu na armadilha da deusa. Em outras palavras, o verdadeiro objetivo das várias ações da deusa não era armar uma armadilha com a singularidade do caminho da morte, mas deixar que as outras divindades focassem neste assunto e ignorassem a possibilidade de que houvesse algo errado com a Mãe Terra. Que assustador! Klein suspirou do fundo do coração. Ele sentiu que Adã e Amon eram provavelmente inferiores à deusa quando se tratava de horror. Ele balançou a cabeça, conjurou papel e caneta e escreveu seu aviso. Lembre-se sempre de que você é ele, não um ele. Ponto.